Momento do Discipulado. Motivando o discípulo a amar e estudar a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, é o resultado de uma sequência muito grande de milagres que Deus fez no decorrer da história para que a Bíblia fosse compilada e chegasse até nós. Foi escrita aí num período de cerca de 1.500 anos. Levou 1.500 anos para a Bíblia ser toda ela escrita, e por cerca de 40 pessoas foram usadas por Deus em épocas diferentes, inspiradas para escrever, e toda ela forma um todo, é um conjunto, de uma tal maneira que quando alguém quer colocar algo, digamos assim, espúrio ou apócrifo, o próprio texto da Bíblia repele aquilo. É uma unidade. Nós cremos que toda ela é inspirada por Deus, como diz o apóstolo Paulo, Colossenses 3,16. Ela toda é inspirada por Deus. Às vezes a gente tem dúvidas sobre livros como Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Outros tiveram dúvidas sobre livros como 2 Pedro. Até o Lutero teve dúvidas quanto à inspiração do livro de Tiago. Mas todas essas dúvidas caem por terra quando a própria palavra se impõe e nós reconhecemos que ela é um tesouro, é viva, é de Deus a palavra que temos na mão. Alguém pode alegar que existem erros de grafia, de tradução. Sim, isso tudo pode acontecer, mas nós entendemos a Bíblia pelo Espírito e ela é a palavra de Deus, a nossa base de fé, e tem que ser também a nossa base de prática. E para nós isso é fundamental e temos que passar para os novos. Hoje nós temos muita coisa concorrendo com a Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia é em preto e branco. E a pessoa escolhe, é muito comum escolher filmes e coisas maravilhosas que aparecem na televisão, na internet, a cores. E pessoas deixam a Bíblia de lado, inclusive crentes também. Dentro das igrejas existem coisas concorrendo com a Bíblia. Por exemplo, o show da igreja com cânticos, apresentações e ministrações maravilhosas, assuntos emocionantes, testemunhos impressionantes, cânticos maravilhosos. Tudo isso pode tomar o lugar da palavra de Deus. Em outras igrejas que enfatizam a oração, a libertação, a cura, os milagres, eles podem fazer com que a oração despreze a palavra de Deus. Há muita concorrência com a palavra de Deus. A própria atividade do mundo, a maioria das igrejas tem um tempo limitado para o culto, e esse culto é dividido com um monte de coisas, avisos, ministrações, pedição de dinheiro, e então a explanação da palavra fica muito pequena, digamos assim, meia hora, e é tudo o que algumas pessoas recebem da palavra de Deus. É impossível estabelecer uma vida cristã com uma pregação por semana. Mas a Bíblia é para ser lida todos os dias, guardada no coração. E a gente motiva como? Vamos começar pelo Salmo 119. Quem é crente vai dar uma risada. Salmo 119 é o salmo mais repelido pelos crentes. Interessante. Porque ele é longo, embora seja de um assunto só, a palavra de Deus. Um salmo atribuído a Davi, que do princípio ao fim
pelo formato dele, um acróstico e, enfim, são muitos conjuntos de 8 versículos, cada um seguindo as letras do alfabeto hebraico. Então, no final, são 176, se não me engano, versículos que compõem este Salmo 119. E por causa disto, por ser longo, muitos crentes o repelem, ou alguns ficam só em alguns versículos, 11, 105. Mas o fato é que este salmo é todo dedicado à palavra de Deus. Inclusive é um salmo que enfatiza o conteúdo da palavra de Deus. Ela tem mandamentos, tem testemunhos, que é a história, ela tem os juízos de Deus, são as ameaças de Deus, e ela tem tudo o que neste salmo Davi menciona, tudo isso que as escrituras sagradas representam para nós. Elas representam o alento para a vida, o ânimo, a disposição, a nossa sabedoria e a nossa própria justiça. Ele tem palavras como no Salmo 140, puríssima é a tua palavra. Depois, a tua justiça é eterna, a tua lei é a própria verdade. Depois isso vem encarnado em Jesus. Jesus é a encarnação do Logos, a palavra de Deus. E aqui no Salmo 119 diz que a palavra de Deus é a verdade. E João 14,6 diz que Jesus é a encarnação dessa verdade. Jesus é a própria verdade. E a palavra de Deus é eterna. A flor vai murchar, a planta, a relva, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Davi diz no versículo 145, de todo o coração eu te busco, e os meus olhos se antecipam às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. E então a gente vai tomar todos esses aspectos e mostrar para o crente novo, o novo discípulo, como é importante ler, estudar e guardar a palavra de Deus no seu coração. No Salmo 119, nós encontramos, versículo 9 a 11, uma orientação muito boa. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta é observando-o segundo a palavra de Deus. E fazer o que com a palavra? Versículo 11, eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a gente medita na palavra de Deus dia e noite, quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente lê bastante, guarda, decora, o Espírito Santo pode nos trazer à lembrança a palavra de Deus. A Bíblia não diz que o Espírito Santo substitui a palavra de Deus. Os dons espirituais, as revelações de Deus, as profecias de Deus, e nós cremos nisso tudo, não substituem a palavra de Deus. Nós temos que ler e estudar. A nossa fé deve ser baseada naquilo que Deus revelou a nós na palavra dele. E como motivar, então, o jovem, o novo crente, o novo discípulo, para começar mostrando a importância da palavra de Deus, procurando ver se a pessoa tem um bom livro da Bíblia, uma letra boa para a pessoa poder ler, uma versão compreensível. Nós vamos procurar saber se a pessoa tem uma Bíblia que sirva para ela. Vamos ler com ela, marcar algum texto e depois procurar esclarecer, lembrar que ninguém vai ler e entender tudo e receber toda a palavra assim de uma vez, da primeira vez que lê. Senão a gente leria a Bíblia uma vez só e bastaria. Eu lembro de um jovem que disse, eu já li muito a Bíblia, agora eu parei de ler. É porque eu já li muito. Esse jovem seguiu caminhos ruins e ultimamente está muito mal.
é para a gente amar a palavra de Deus. O Dom Pedro II, imperador do Brasil, um grande governante do Brasil, infelizmente a história não faz justiça a ele. Deveria ser analisada mais a atuação dele, um homem que viveu na simplicidade, apesar de ser rei. E ele se deu pelo povo brasileiro. O Brasil foi, assim, um expoente no mundo na época do Dom Pedro II. Tinha a segunda marinha mais importante do mundo, só rivalizava com a marinha da Inglaterra. A marinha do Brasil era disparado a mais importante de todas as Américas. Ele criou muitas escolas, foi uma época de muito progresso no Brasil, havia um governo honesto. Mas o Dom Pedro II escreveu: eu amo a palavra de Deus, leio-a todos os dias, quanto mais a leio, mais a amo. Eu a tenho à minha cabeceira. Inclusive, ele lia em hebraico e grego, nos originais. Ele estudava profundamente a Bíblia. E deixa para nós esse exemplo: quanto mais a leio, mais a amo. Eu assino isso embaixo. Já li muito a Bíblia, mas eu quero ler muito mais. Quanto mais leio, mais sede eu tenho, mais vontade de ler. Eu leio várias vezes no ano, eu tenho muita vontade de ler, quero ler muito a Bíblia, tenho um apego, um amor, uma alegria. É uma alegria para mim, um programa bom. Ao invés de assistir um filme na televisão, eu prefiro, infelizmente eu não tenho feito isso tanto quanto eu gostaria, mas eu prefiro ficar folheando a Bíblia, meditando aqui, lendo ali, olhando um texto aqui. Isso é um prazer para mim, é melhor que uma refeição, ficar me deliciando com a Bíblia, paginando para lá e para cá, olhando aqui, olhando acolá. Pois é, a gente motiva pelo exemplo. A Bíblia é essencial para a vida cristã. Ninguém vai ser espiritual, ninguém vai crescer espiritualmente sem amar e sem estudar a palavra de Deus. Procure ter certeza e convicção disso para passar para os novos, logo no início, esta convicção. Depois que ficar crente velho, aí já não vai mais adiantar muito. Mas enquanto é novo, motive a ler, amar e estudar a palavra de Deus. A pessoa nunca vai ter que se arrepender disto.